Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, nesta celebração, abramos nossos corações à graça e à ternura de Deus, que invade nossas vidas. Apresentemos ao Senhor as nossas necessidades e confiemo-nos à sua providência. Então, que nós possamos celebrar a liturgia jubilosos. Então, a primeira leitura está em 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 a 8, depois o versículo 13 a 15, depois o versículo 18. 2 Reis, capítulo 17, versículo 5 a 8, depois o versículo 13 a 15 e depois o versículo 18. Naqueles dias, Salmanassar, rei da Síria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevia a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos e os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Então, no trecho do 2º livro dos Reis, na primeira leitura de hoje, o autor sagrado parece ter uma dupla intenção. A primeira é relatar a tomada da Samaria pelas tropas assírias e a deportação do povo para o exílio. A segunda é explicar o motivo pelo qual todas essas atrocidades aconteceram. E tudo isso não ocorreu por ignorância, pois o Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, no Evangelho de hoje, Jesus quer que seus discípulos entendam que fomos criados para amar e não para julgar. Condenando a hipocrisia, o Senhor nos ensina que é preciso, primeiramente, retirar a trave do nosso próprio olho para então conseguirmos retirar o cisco do olho daquele que está próximo de nós. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.